Olá, meus amados, uma boa noite, espero que esteja tudo bem na vida, na casa de cada um de vocês. Nós novamente prestamos nosso culto a Deus através dessa imagem, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, ainda atendendo essa orientação da área da saúde para que não venhamos a nos reunir, mas eu creio que logo nós estaremos todos juntos novamente. Amém? Vamos orar e entregar esse tempo na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, porque temos visto a Tua mão sobre as nossas vidas. E nesse instante onde nós separamos um tempo para estarmos junto de Ti, Senhor, falando da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, que seja o Senhor, ó Pai, a colocar os Teus anjos ao redor de cada uma das casas aqui representadas como Tua igreja, para que nada venha impedir e nada venha interferir na Tua ação sobre as nossas vidas nesse momento. Eu te louvo, te glorifico e te exalto e peço, receba assim o nosso culto, receba a nossa adoração. Esse momento nós entregamos para Ti, Senhor. Que seja o Senhor acolher e nos abençoar. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, gostaria de orar pela sua oferta e pelo seu dízimo. Eu creio que você já tenha separado junto com os seus familiares e já tenha até orado. Mas nesse instante nós vamos consagrar a Deus. Pegue na sua mão e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, meu amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, da forma como tem guardado, provido, sustentado, abençoado. E nesse instante onde nós devolvemos a Ti os nossos dízimos e entregamos as nossas ofertas. Pedimos que o Senhor tome nas Tuas mãos a nossa vida financeira e seja o Senhor a suprir em todas as nossas necessidades. Porque sabemos que é o Senhor quem está nos guardando, nos provendo e nos abençoando. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 28 ao 31. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Esse é um texto da palavra do Senhor, onde nós vemos aqui que existe um propósito de Deus. E para que todo propósito seja alcançado, existe um plano para que isso aconteça. Isso é em tudo. Na minha vida particular, na minha vida espiritual, tudo. Existe um propósito, mas para que eu alcance aquele propósito, existe um plano traçado para que nós alcancemos aquele propósito. E é isso que eu quero tratar com você nessa noite. Quais são os planos e os propósitos de Deus que você e eu entendemos para a nossa vida? Porque quando nós entendemos o propósito, os planos eles se tornam mais leves. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós lemos um texto da Tua palavra. E o que nós lhe pedimos é que seja o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abrir o nosso entendimento. Dai-nos graça para que possamos entender a Tua palavra e essa palavra se tornar viva e eficaz em nossas vidas. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Eu não sei o que você entende como propósito de Deus. O que você já buscou em Deus e fala, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O qual é o fundamento da minha vida em Ti? Não sei, muitas perguntas já aconteceram a esse respeito e vão acontecer, mas a palavra de Deus ela é muito clara
E o propósito de Deus para as nossas vidas, ele é único. Desde Gênesis até Apocalipse, a busca de Deus através do propósito dele para o ser humano é que nós sejamos salvos. É que nós voltemos, né, àquele princípio de Adão, onde existia a pureza, onde existia o comprometimento, né, do homem para com Deus e de Deus para com o homem, sem pecado, sem nenhuma mancha. Mas isso foi quebrado com o pecado. E Deus, a partir desse momento, busca um novo propósito em nos abençoar. Sempre o propósito de Deus é que nós nos voltemos a Ele, para que nós possamos morar com Ele na eternidade. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós alcancemos a salvação, porque ela está em Deus e ela foi dada por Deus. E o homem saiu desse propósito, mas nós temos a possibilidade de nos encaixarmos novamente nesse propósito. E para isso existe um plano, para a minha vida e para a sua vida. Existe um plano de Deus traçado para cada um de nós. Deus, ele não nos fez ser gerados a esmo, sem, não, depois deixa nascer, depois eu vou ver o que eu faço com essa criança, com esse jovem, com esse adulto. Não, quando nós fomos gerados, já existia um plano na nossa vida para que nós alcançássemos esse propósito de Deus, que é a busca, né, pela santidade e a salvação, para que nós pudéssemos e vamos morar na eternidade com Deus. Só que falar parece bastante simples e viver isso talvez não seja tão simples, porque entre o propósito, né, e nós termos esse plano traçado, existe uma vida inteira. A nossa vida inteira, desde o nosso nascimento até a nossa morte, ela é traçada por esses planos, do qual, no final, nós alcancemos ou não o propósito. Mas qual é a forma que Deus tem trabalhado para que nós possamos passar por esses planos, independente do que esses planos seja para cada um, porque cada um, nós somos totalmente independentes, né? Para Deus nós somos exclusivos, nós somos uma pessoa única. Por isso que os planos são totalmente diferentes de uma pessoa para outra. Embora o propósito é o mesmo para todos. O propósito para toda a humanidade é a busca da salvação. Mas o plano para se alcançar esse propósito, ele é totalmente individual. E é isso que me fascina, porque Deus, ele não trabalha de uma forma igual para todos. Ele não nos vê como robôs, ele não nos vê como pessoas que são formadas de uma maneira igual. Não, cada um é diferente, cada um tem uma forma, cada um tem um plano. E isso é fascinante, porque todos, embora sejam diferentes, mas existe um único propósito. E como alinhar esse propósito? Como fazer com que as pessoas se alinhem a esse propósito se cada um tem um plano diferente? É uma pergunta difícil, né? De ter uma resposta. Mas a Bíblia nos dá essa resposta. Nós vamos ler, antes de nós continuarmos, o livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, o qual é Jesus Cristo. Veja bem, olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus, ele já nos abençoou, o Pai já nos abençoou em Cristo. E em Cristo nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Então aqui eu vejo que existe um plano. Esse plano, ele é repleto de bênção. Para mim alcançar a salvação, para mim alcançar o propósito de Deus para a minha vida,
existe um plano. E nesse plano, que é a minha vida, que é totalmente particular, é totalmente individual, mas ela faz parte de um coletivo, que é um propósito único de Deus, a salvação. Só que ele já me abençoou com todas as sortes de bênção quando eu estou em Cristo Jesus. Antes da vinda de Cristo, Deus já havia planejado também, esse propósito era o mesmo. Por isso que houve os mandamentos, houve as leis, houve pessoas, levando pessoas a esse momento, levando pessoas a essa transformação de caráter, para que obtivesse a salvação. Mas foi muito difícil. Eu não consigo mensurar quantas pessoas no Antigo Testamento conseguiram alcançar esse benefício de Deus, que era esse propósito de Deus de ter a salvação, de ter a vida eterna junto com Deus novamente. Mas aí, pela dificuldade humana, vem Jesus. E aí Jesus, que é um modelo, e é isso que eu quero falar com você hoje. Jesus tem que ser o modelo correto da nossa vida. Por quê? Os nossos planos, os planos traçados por Deus para nós, ele muitas vezes se desviam, porque nós não entendemos bem esses planos e quando as coisas acontecem, nós nos desviamos e nós deixamos o propósito principal de lado. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, você ouve uma palavra, o seu coração se enche daquele amor de Deus para conosco, você vê que existe um amor incondicional de Deus para as nossas vidas e nós entendemos que o propósito de Deus em nos salvar, em nos abençoar, em nos resgatar para que nós tenhamos a vida eterna com Ele, Ele é real. E aí nós aceitamos a Cristo como Salvador, porque nós vemos que nós não temos méritos para isso, mas em Cristo esse mérito existe. E aí nós aceitamos a Cristo como Salvador. E aí nós entramos no plano de Deus. Nós entramos no propósito de Deus final. E aí a gente começa a trilhar um caminho traçado por Deus, um plano já, por isso que ele diz, a quem predestinou, a este justificou. É tudo programado por Deus, esse plano já estava estabelecido. E aí nós entramos nesse plano, nós passamos a fazer parte desse propósito que é termos a salvação em Cristo Jesus e ter a morada eterna com Deus novamente. Só que aí o que acontece? Se nós não entendemos que o propósito final, ele é imutável em nossas vidas, por mais que nesse plano, por mais que nessa caminhada, nós venhamos a ter aflições, como a Bíblia nos garante que nós teríamos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que ter bom ânimo? O bom ânimo é quando nós não perdemos o propósito final. Bom ânimo é quando, independente da luta, nós sabemos que o propósito é maior. Isso é o que acontece com qualquer um de nós, em várias áreas da nossa vida. Nós somos casados, você escolheu aquele homem, aquela mulher, e com o tempo se conheceram melhor e se casaram. E aí, qual é o propósito desse casamento? É formar uma família, estabelecer uma família, estabelecer filhos, estabelecer um conjunto de pessoas que são chamados de família, e isso você seguir até o fim. Mas nessa caminhada, não vai ter obstáculos? Vai. Não vai ter problemas? Vai. Mas se nós soubermos enfrentar esses problemas, o propósito final, que é ter uma família abençoada, que é ter filhos, daqui a pouco você ter netos, esse propósito ele é maior do que toda a dificuldade que você possa passar. Mas quando nós ignoramos esse propósito final, aí qualquer situação, não, eu vou separar, eu vou acabar com esse propósito final. Acaba com ele. E é assim que muitas vezes nós fazemos com a nossa vida espiritual. Com essa bênção que nós temos da morada eterna nos céus. Esse propósito final de Deus, através da nossa caminhada diária, às vezes uma luta que possa vir, nós abandonamos esse propósito. A gente não consegue entender que esse propósito é maior do que as lutas, maior do que as dificuldades. Muitas vezes nós podemos passar e vamos passar
e muitos já passaram, ou hoje estão passando, ou talvez amanhã passarão, alguma dificuldade em qualquer área. Seja na área do casamento, na criação dos filhos, seja no emprego, seja na saúde. Quantas e quantas dificuldades nós já passamos. Quantas nós ainda vamos passar até alcançarmos, né, a nossa final de vida aqui na Terra. Mas se cada uma dessas situações nós passarmos, entendermos que o propósito é maior do que essa dificuldade momentânea que nós passamos por ela sem nenhum problema. Nós passamos por ela sem deixar de crer em Cristo Jesus. Mas como isso é possível? Como isso pode se tornar realidade na minha vida? Porque, como eu disse, falar é fácil, mas viver isso é difícil. Quando nós entendemos que nós temos um modelo a seguir. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós não o aceitamos somente pelo que Ele representou. Nós não aceitamos a Ele pelo que Ele representa na nossa vida eterna. Nós aceitamos a Ele porque nós entendemos que Ele tem algo para nós que nós não poderíamos alcançar, que é um caráter, que é uma disciplina, que é os princípios, que é uma honra, que nós, o ser humano, tinha perdido esses princípios, esse caráter ilibado, essa honra, que ela tem que fazer parte do cristão. E aí, quando nós olhamos para Jesus e nós começamos a ver Jesus como a Bíblia diz, que quando nós estamos nele, então nós vemos ele como um modelo de vida. Nós podemos olhar para muitas pessoas e ver referências. Às vezes a sua referência é seu pai, a sua referência é seu tio, a sua referência é seu professor, a sua referência é alguém que você vê na sociedade e você se espelha profissionalmente, ou no caso de criação de família, você se espelha em alguém. Olha, porque pessoa assim fez bem, pessoa assim, olha como essa pessoa conduz bem essa situação. Então você pode até ter como referência algumas pessoas, é natural. Na nossa sociedade é assim, por isso que cada sociedade ela é formada por indivíduos que normalmente eles se parecem, né? Não é assim? Aqui no Brasil as pessoas elas são muito parecidas uma com as outras, no jeito, no seu comportamento normal, nos seus hábitos e costumes. Se você for numa tribo indígena, eles lá têm um comportamento muito parecido entre eles, que normalmente é muito diferente do nosso. Por quê? O ambiente, a forma como nós somos criados, né, isso tudo vai gerar em nós um comportamento, uma forma de vida. Mas Jesus tem para nós o modelo correto do ser humano. Então, quando eu olho para Jesus, eu começo a mudar o meu caráter, mesmo que nessa sociedade diferente que eu vivo. Então, eu começo dentro dessa sociedade que eu faço parte, então o meu caráter começa a mudar. Eu começo a ser uma pessoa diferente, eu começo a ter princípios diferentes, eu começo a ter princípios de honra diferentes. Eu começo a olhar não para a minha individualidade, mas para a coletividade. É isso que Jesus nos ensina. Eu não posso pegar o Evangelho, trazer o Evangelho para a minha vida, receber bênçãos através dessas ações do Evangelho na minha vida e isso ser para mim. Não, tem que ser para a coletividade. Se eu sou abençoado, a minha família é abençoada. Se a minha família é abençoada, os meus vizinhos são abençoados. Se no meu trabalho eu sou abençoado, os meus colegas de trabalho são abençoados. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós peguemos, né, essas bênçãos que nós falamos agora, que está em Efésios, que nós fomos abençoados em todas as sortes de bênção. Então, muitas vezes nós vamos na igreja, nas nossas orações, ô Senhor, me abençoa. Aí Jesus está falando, mas eu já te abençoei. O que nós temos que fazer é buscar essas bênçãos. E cada vez, como é que eu busco a bênção? Quando eu estou no lugar certo. Como é que eu preciso fazer uma compra. Aí onde você vai fazer uma compra? Você não vai fazer uma compra vamos dar um exemplo aqui bem fácil. Você não vai fazer uma compra para a sua casa no posto de combustível. Não, você vai no lugar certo. Onde você vai? No mercado.
Ah, eu vou abastecer meu carro agora. Você não vai no mercado abastecer seu carro. Você vai entrar no supermercado e pegar a gasolina e pôr no seu carro. Não, você vai no posto de gasolina. Então, para tudo que nós vamos buscar, tem que estar no lugar certo. E para mim buscar as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Se eu saio da presença, se eu saio daquilo que Cristo representa na minha vida, eu não vou alcançar essas bênçãos que já estão ali. Porque eu saí do lugar, eu não estou no lugar certo para receber as bênçãos. Agora, quando nós estamos em Cristo, quando o meu caráter ele é moldado por Cristo, as situações que sobrevêm, mesmo que são adversas, eu não deixo isso interferir na minha fé em Cristo Jesus, e muito menos no propósito final, que é a minha salvação. Então eu consigo passar por uma doença e a minha fé não ser abalada, porque eu creio que aquilo é um plano de Deus. E se eu tenho que passar por aquilo, eu vou passar com a minha fé inabalada em Cristo Jesus. E principalmente sabendo que o propósito final, que a minha salvação está garantida. Ah, mas eu estou passando agora uma situação financeira muito ruim. Eu perdi o emprego. Eu não sei quais são os planos de Deus que são individuais. Mas cada um vai passar por situações. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, você vê que Davi passou por várias situações e que no momento talvez ele não entendeu. José passou por muitas situações desagradáveis, mas existia um propósito para a vida dele também, mas existia um plano. E mesmo que esse plano foi terrível, né? A situação para que José alcançasse aquele propósito final, né, dentro do que ele havia sonhado, e era um plano de Deus, um propósito de Deus para a vida dele, ele passou por dificuldades tremendas. Mas o que nós vemos que, independente dessas dificuldades, a fé dele não ficou abalada, era uma fé inabalada, assim como Jó passou por dificuldades, mas a fé se manteve inabalada. Então, nós não entendemos, né? A Bíblia mesmo fala que nós não sabemos nem como são formados os ossos, quanto mais os planos de Deus para nós. Então, nós não precisamos ficar entendendo. Quantas vezes, né, nas nossas orações, oh Senhor, por que disso? Nós queremos entender o porquê que nós passamos, se nós estamos certo, no caminho correto, nós estamos fazendo as coisas certas. Mas são planos que nós só vamos entender quando nós chegarmos lá nesse propósito final. Agora, isso tem que nos dar força para que nós entendamos e consigamos passar por isso. Porque quando eu estou no plano, quando eu estou debaixo da bênção, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou junto com Cristo Jesus, então mesmo que as aflições venham, eu vou conseguir passar por elas de uma maneira muito mais tranquila. Eu não vou me desviar, né, do caminho. Eu não vou abandonar esse plano inicial de Deus. É a mesma coisa um piloto de avião, ele vai fazer um plano de voo, né? Que é muito comum esse nome. O que é o plano de voo? Olha, você vai sair daqui de São Paulo e vai para Minas Gerais. É um plano que já está traçado. Mas se nesse caminho ele não atender esse plano, ele não atender aquela rota correta, o que foi determinado para ele, ele sair desse plano original, provavelmente vai ter problema. Provavelmente ele não vai conseguir chegar no objetivo dele. Por quê? Foi estabelecido um plano e ele não atendeu, ele não seguiu esse plano. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Existe um plano nas nossas vidas, mas aí nós achamos pesado demais. Nós achamos que nós não merecemos passar por aquilo. Nós achamos que o que nós temos feito de bom para os outros não pode se recair nessa situação que eu estou passando agora. Então Deus não está comigo, o plano dele está errado na minha vida. Enfim, cada um tem um jeito de achar até uma desculpa para sair da presença de Deus, para abandonar esse plano original de Deus e se esquecer do propósito final, que é a salvação. Por isso que muitos abandonam, né, abandonam o caminho, abandonam esse plano original de Deus e se desviam do caminho de uma maneira terrível, esquecendo que o propósito maior dessa nossa vida é alcançar a salvação, alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E o que eu e você precisamos entender é que Jesus ele veio para ser um modelo para nós.
Quando toda a pregação do Evangelho, né, todas elas apontam para uma forma de nós mudarmos o nosso conceito, nós mudarmos, sabe, aquela visão que nós temos de ser humano individualista e começar a ver as coisas de um plano global, de uma forma mais ampla, né? Eu vou buscar as coisas em Deus, mas não para mim, mas para que pessoas junto comigo sejam abençoadas. Eu vou mudar essa forma de pensar, esse raciocínio que eu tinha, mesquinho muitas vezes, de ganância, né, de inveja. Isso tem que acabar, porque eu começo a ter o caráter de Cristo em mim, eu começo a ter os princípios de Deus através de Jesus em mim. Eu vou me parecendo cada vez mais com Jesus. E isso é eu ter ele como modelo. Então eu vou buscar esse modelo, eu vou caminhar junto com esse modelo. E aí isso vai me dando, né, capacidade, vai me dando entendimento, vai me dando graça. E eu vou buscando, né, essas bênçãos que estão nas regiões celestiais. Então, a hora que eu passo por uma doença, eu vou buscar essa bênção e essa doença ela vai passar. Eu estou com um momento financeiro difícil, eu vou buscar essa bênção porque eu estou alinhado, eu estou no caminho certo, eu estou no lugar correto, aonde eu alcanço essas bênçãos que já são minhas. Agora, muitos de nós têm uma trajetória inteira de vida sem alcançar as bênçãos, por quê? Por mais que aceitaram a Jesus, mas não entenderam o propósito final, que é a salvação, que é a vida eterna, e que nem aceitam a Cristo como modelo, aceitam como Salvador, mas não como modelo de vida. Ah, não, eu aceito a Jesus, ele é meu Salvador. Ah, mas a minha vida eu não mudo. Esse meu conceito eu não mudo. Ah, não, eu cresci assim, vou ver assim, vou morrer assim. Não, nós temos que mudar. Jesus ele veio para nos dar um modelo daquele homem original formado por Deus. Sabe, aquela estátua que ela é perfeita, né? Aquela formação, né, numa argila, aquele desenho, aquele estatuazinha perfeita. Aí forma outra, mas tem irregularidade. Forma outra, tem irregularidade. Mas aquela perfeita é o modelo. Então essas que têm imperfeições vão sendo amoldadas. Ah, agora está ficando igual, ficou igual, perfeito. Ficou igual. Nós somos assim. Nós somos gerados e nós somos cheios de defeitos, mas nós temos um modelo que é perfeito. Então nós vamos nos amoldando a esse modelo perfeito. Isso é uma caminhada, isso é seguir o plano perfeito de Deus. E isso nos dá graça, e nos dá força, e nos dá entendimento para passarmos por tudo que nós venhamos a passar muito mais leve, mesmo com essa pandemia, mesmo com as situações que têm nos afligido com doenças, mesmo com as situações que têm afligido muitas pessoas na área financeira. Mas se eu estou dentro desse modelo, eu estou me amoldando a Cristo Jesus, eu tenho uma consciência firme da minha fé, que eu tenho um propósito a ser alcançado, que é a vida eterna. Então, nada disso, ela pode interferir na minha vida, mas não me abala na minha fé e no meu propósito, que é fazer o propósito de Deus ser atendido na minha vida. Parece que é fácil, mas não é. Parece que é impossível também, mas não é. Então, meus amados, o que nós temos que entender é que, como disse aqui no livro de Romanos, que ele já nos predestinou. Nós fomos formados já com o objetivo de alcançar a salvação. E por amor a ele, nós vamos alcançando as mudanças necessárias para suportar essas aflições. Assim como José alcançou, né, o seu objetivo final, que não foi ele ser somente abençoado, mas veja o que ele fez com a nação, ele abençoou toda uma nação, mas isso porque ele não saiu dos planos de Deus para a vida dele, por mais dificuldade que ele passou. Por mais que foi abandonado pelos irmãos, por mais que foi traído pela esposa daquele homem que confiou a casa dele, por mais que ele foi traído até na prisão, que logo que saíram aqueles dois não falaram do que ele era capaz, enfim. Na nossa vida é assim também. Quantas vezes nós achamos que algo vai dar certo e não deu? Quantas vezes nós fazemos algo para alguém e até retribui de forma bastante ingrata, e aí nós ficamos tristes? Mas nada disso pode abalar a nossa fé em Cristo Jesus.
Nada disso pode nos tirar de nós continuarmos nos amoldando àquela figura perfeita, aquele modelo perfeito, que é Jesus Cristo, que é o nosso caráter, que é os nossos princípios. E aí, tem uma pergunta que é bastante simples de nós fazermos, para a gente ver se a gente está se igualando, se nós estamos nos amoldando a essa figura perfeita de Cristo. Quando tiver qualquer tipo de situação na sua vida, pergunte o que Cristo faria. Olha, eu estou agora passando por isso. O que Cristo faria se ele estivesse passando por isso? E é tão interessante que nós conhecemos tanto a Cristo, Deus nos deu essa capacidade de termos o conhecimento pleno de Cristo, que nós sabemos exatamente o que Cristo faria. Pode perguntar para você mesmo. Olha essa situação, Cristo faria como? Ah não, Cristo faria assim. Então se eu sei como Cristo faria, eu tenho que fazer como Cristo faria. Ah, nessa situação Cristo jamais murmuraria, então eu não vou murmurar. Nessa situação, jamais Cristo entraria ali, então eu não vou entrar. Nessa situação, jamais Cristo faria isso, então eu não vou fazer. Porque nós sabemos como é o modelo que nós temos que seguir. Ele não é escuro, ele não é obscuro a nós. Nós não temos que ficar garimpando, procurando como é que Cristo é. Não, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo ele nos enche de uma graça tão grande que nós conhecemos a Cristo naquele momento. Você fica sabendo exatamente como é o caráter de Cristo, para que você possa, assim como eu, seguir esse modelo. Então não há nada que eu e você venhamos a pensar que nós não tenhamos a resposta de como Cristo pensaria naquela situação. É que muitas vezes é muito mais cômodo nós buscarmos em alguém uma resposta. Oh, pastor, como é que eu faço nisso aqui? Até o próprio pastor, quando vai te dar uma resposta, ele sempre busca o que Cristo faria para poder te dar aquela resposta. Porque é a mesma que você já tem. Você sabe exatamente o que Cristo faria. Porque você conhece a Cristo. Foi nos dada essa graça para que nós possamos seguir esse modelo. E quando nós fazemos isso, nós jamais saímos do plano original de Deus para as nossas vidas. Nós jamais abandonamos a nossa fé. E muito menos deixamos de atender o propósito de Deus, que é alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Então, meus amados, é uma palavra de reflexão que eu quero deixar com você nesta noite. Como andam os seus planos? Como é que você tem atendido os planos de Deus que foi já estabelecido para você? Você tem aceitado esses planos e tem trabalhado para que esses planos sejam firmes num propósito que é maior que a sua salvação? Ou você, nesse plano todo, você tem se questionado porque tem vindo lutas, tem vindo situações adversas? Mas isso é o que ia acontecer e vai acontecer, porque a Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu venci. E nós vemos que os planos de Deus para nós, e a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mesmo que na hora pareça ser um pouquinho amarga. Mesmo que na hora parece que não é tão bom, é como um remédio. Que se você tem um problema, você toma um remédio, e normalmente o remédio não é agradável. Mas você toma, sabendo que o efeito dele vai se tornar agradável. E é isso que muitas vezes nós não entendemos na nossa caminhada. A gente está com uma luta, e aí aquilo está ardendo, aquilo está queimando, aquilo está amargo. Mas aquela luta, ela vai promover em nós resultados de bênção. Pode ter certeza disso. Se nós não sairmos do plano de Deus, o plano de Deus é perfeito para a minha vida e para a sua vida. Não deixe nada abalar a sua fé. Não deixe nada tirar o propósito que é a vida eterna. Quando as coisas estiverem muito difíceis, sabe? Está difícil. Mas nada se compara à salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Nada se compara à minha vida na eternidade com Cristo Jesus. Nada se compara a isso. Então essa breve e momentânea tribulação vai me trazer muita graça, muita paz e principalmente alcançar o propósito em Deus. Amém? Entenda essa palavra, busque ler mais ela e entenda, peça que o Espírito Santo te revele a cada momento para que naquele plano que a situação não é tão boa, né, você continue firme, continue no propósito, continue agradecendo, continue louvando,
para que o nome do Senhor Jesus, através da sua vida, seja louvado e glorificado. E que todas as bênçãos que vão sobrevir sobre a sua vida, ela não seja somente uma exclusividade sua, mas seja para abençoar a muitas pessoas. É assim o plano de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, entregar esse momento na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu nome. E nós lemos a tua palavra que o Senhor tem um plano perfeito para nós. E que o Senhor já deu também um modelo para que nós venhamos a buscá-lo em nossas vidas. Que é a forma de Cristo Jesus, através do seu caráter, dos seus princípios, da honra estabelecida pelo Senhor na vida dele. Por isso, ó Pai, dai-nos graça, dai-nos força, dai-nos entendimento, para que venhamos a passar por esse plano estabelecido pelo Senhor para cada um de nós. E que nós jamais deixemos de entender o propósito final, que é a salvação. E isso vai nos encher de graça, encher de força, de ousadia, para enfrentar toda e qualquer adversidade. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Um domingo abençoado, um final de domingo abençoado, uma semana repleta da bênção de Deus, que você possa estar exatamente no momento correto para buscar essas bênçãos que já estão lá nos lugares celestiais e pertencem a você. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, mas saiba que ela já é sua. A partir do momento que você está no lugar certo, essa bênção vem e você vai ficar feliz em nome de Jesus. Uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, é o meu desejo, é o desejo da Roseli também aqui, que você seja tremendamente abençoado e que os planos de Deus para a sua vida sejam de graça, de paz, de alegria, de felicidade. Amém? Coloque a sua mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta, e todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.